Sejam muito bem-vindos ao canal Psicotrader e no dia de hoje, dia 15 de agosto de 2023, daremos início aqui à nossa preparação para a pré-abertura do mercado. E a primeira coisa que nós devemos fazer é o planejamento de trading. E eu vou montar esse planejamento aqui junto com vocês, vou ampliar aqui a minha tela para que vocês possam enxergar melhor. E aqui eu vou ter um modelo, tá? Claro que cada um tem o seu operacional, cada um tem as suas estratégias, e eu vou colocar aqui como uma base para que você possa fazer o seu próprio planejamento de acordo com o gerenciamento de risco da sua conta e também com relação. Opa, deixa eu ver aqui quem está entrando. Vamos admitir. Maravilha. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Comecei agora mesmo a falar sobre o planejamento de trading. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam também aproveitar esse tempo de pré-abertura do mercado e fazer o planejamento de trading, caso vocês ainda não tenham feito. Então, vamos lá. Compartilhando, está aqui. Então, eu estava dizendo que cada um de vocês tem um operacional diferente. Cada um de vocês tem um valor na conta diferente, portanto, um gerenciamento de risco diferente. Tá? Então, aproveita esse tempo, são os primeiros 30 minutos aqui da nossa live que nós vamos dedicar a fazer esse planejamento de trading. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e aproveita esse tempo para ir elaborando. Eu vou falando o meu, para quem não tem ou tem dificuldade de fazer um planejamento de trading, o que é que a gente tem que levar em conta, tá? Então, a primeira coisa que nós colocamos aqui é o número mágico. O que representa esse número mágico? É a volatilidade média no mercado, do mercado. É o quanto o preço varia dentro de um período de 1 hora. E nesse meu planejamento de hoje, eu já verifiquei qual que era a média de volatilidade, e a média de volatilidade é de 639 pontos por hora, ok? É o que eu vou esperar em termos de modificação, de variação de preços ao longo da primeira hora do dia. Até as 10, assim que o mercado abrir, até as 10 horas, eu espero que ele varie 639 pontos. Eu utilizo o gráfico de Renko, tá? E o indicador que eu utilizo está me falando que eu preciso utilizar hoje o tamanho do Renko de 10R. Você deve operar, ou pode operar, aliás, pelo gráfico de candlestick. Então, você vai fazer marcações diferentes daquela que eu faço, você vai fazer a sua pesquisa provavelmente num time frame diário, e depois você vai reduzindo até chegar no que a maioria costuma operar, que é os 5 minutos, para você fazer as suas marcações aí de topos, de fundos, né, máximos e mínimos, e fazer aí as outras marcações de resistências e suportes prováveis, tá? Eu utilizo uma metodologia um pouquinho diferente, que aí vocês vão ver ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Então, estou construindo aqui. Muito bem, de acordo com o meu gerenciamento de risco, eu posso trabalhar de 1 até o máximo de 2% do capital disponível que eu tenho na minha conta, certo? Para que eu não coloque a saúde financeira do meu negócio no day trade em risco. Às segundas e às sextas-feiras eu costumo fazer apenas uma operação no dia, porque são dias que eu entendo que são um pouquinho mais complicadinhos aí para operar, um nível de exposição de risco um pouquinho maior,
do que o de costume. E às terças, quartas e quintas eu costumo fazer a estratégia de melhor de 3. Ou seja, se eu começar a minha primeira operação e levar um stop, eu posso fazer mais uma operação. Se der stop de novo, eu encerro meu dia. Se a segunda operação der gain, aí eu vou para a negra e vou ver se vai dar gain ou se vai dar stop. E assim por diante. Tá? Posso começar a operação, a primeira operação no gain, a segunda no gain e encerro o meu dia. Né? Ou posso começar lá no gain, levar a segunda um stop e vou para a negra na terceira. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Obrigatoriamente eu tenho que fazer essas duas operações? Não, é um planejamento. E todo planejamento ele poderá ser modificado. É um guia, é um norte, tá certo? Qual vai ser o operacional que eu vou utilizar? Vai ser o operacional de correção de preço. Opa, escrevi errado ali. Que é o operacional que eu costumo fazer sempre, tá? Algumas vezes eu utilizo o operacional de tendência, mas não é muito aquilo que eu busco fazer, tá? Hoje eu vou me propor a operar apenas o operacional de correção de preço, e algumas pessoas também chamam ele de reversão, apesar de reversão ser algo completamente diferente de operacional de correção, tá bom? Quando que eu não vou operar? Existe uma região do gráfico que vocês vão ver daqui a pouco que se chama Trap Zone, tá? Nessa região eu não opero. Existe uma outra região que nós chamamos carinhosamente aí de arame farpado. Arame farpado é a região entre a média de 20 e a VWAP diária. Dentro dessa região, eu também não opero. Eu não vou operar aberturas de mercado. Então, os horários são das 9 às 9h15, das 9h50 às 10h10 e das 10h25 às 10h40, que é a abertura de Nova York. Tá? Então, dentro desses horários, eu não vou operar. E também não vou operar em momentos de notícias. Certo? Então, eu venho aqui... Oh, meu pai, eu preciso ver como é que eu movo essa barra que aparece para mim aqui, achei. Eu venho aqui no Google, eu falo aqui, ó, um dentista na bolsa.com.br. Esse aqui é o site do Dr. Fabrício Chafransky, mas não é no YouTube, né, meu filho? É no Google, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Um dentista na bolsa.com.br. O que é que eu estou fazendo?
Calendário econômico no site investing.com. Então, aqui nesse calendário econômico, aqui a gente vai ver as notícias relevantes para o dia de hoje. E aqui nós vamos ter, ó, às 9h30, vendas no varejo dos Estados Unidos. É a única notícia mais relevante aí para o dia de hoje. Então, eu venho aqui no meu plano de trade e coloco a notícia às 9h30. Vendas no varejo não costuma sacudir muito o mercado, tá? Então, dentro desse período aqui, eu vou ter uma atenção um pouquinho maior, mas só como uma observação. Muito bem. Deixa eu pedir para vocês colocarem o microfone no mudo aqui, porque senão a interferência do som pode atrapalhar. Pronto, voltou aqui, beleza. Fechar. Pessoal, coloca o microfone no mudo, por favor. Quem é? Walter, iPhone de Walter. Pronto, tá no mudo. Vamos lá. E quando é que eu vou operar? Eu vou operar aqui, vou colocar a primeira situação. Em região de correção próximo ao Price Guide quando volume abaixo ou próximo à média, sem fluxo contrário, com sinal de entrada e de preferência com engolfo grande. Quem utiliza gráfico de candle sabe muito bem como que é o engolfo e quem utiliza o gráfico de Renko também. No entanto, a gente sabe que existem diferenças significativas no tamanho do engolfo, certo? Então, existem engolfos pequenos, tá? Que tornam a operação um pouquinho mais arriscada, e existem engolfos grandes que tornam as operações mais seguras, mais prováveis de darem certo, tá? Então, eu vou dar preferência para o engolfo grande, ok? Com o sinal de entrada. Atenção para o limite de volatilidade ajustado. Isso é uma coisa que eu procuro estabelecer e servir como uma referência dentro da região de correção, aonde o preço tem uma probabilidade maior de corrigir. Depois eu vou mostrar, se der oportunidade lá no gráfico, como é que eu faço essa marcação do limite ajustado de volatilidade.
tá bom? Essa é a primeira operação que eu vou, a primeira possibilidade de operar que eu vou fazer. A segunda possibilidade é fora da região de correção, tanto para compras quanto para vendas, obrigatoriamente protegido pelo Price Guide, que é o que nós costumamos dizer de colete à prova de balas, a depender da forma como o preço chegar nessa região. Então, ele vai precisar ter um volume abaixo ou próximo à média, sem fluxo contrário, com engolfo grande e divergência de IFR. Cuidado especial com a velocidade de formação dos boxes. Uma terceira possibilidade que eu vou poder aproveitar hoje, que é a marcação do arame farpado. Tá? É um teste que eu vou fazer hoje, se eu tiver a oportunidade, tá? Marcação do arame farpado das 9h15. Como tradicionalmente acontece na nossa equipe, toda vez que a gente faz uma operação teste, geralmente a primeira dá stop. Então, hoje, se acontecer, eu vou correr o risco desse stop aí para tirar logo resolver logo essa situação que não tem muita solução. Então, vamos lá. Marcação do arame farpado das 9h15, que funciona como suporte ou resistência quando o preço está fora da região. Quando o preço estiver dentro da faixa demarcada, dar entrada com alvo até a linha oposta. Observação: entradas sempre contra o movimento. Então, eu demarquei aqui 3 situações, tá? Preciso acrescentar aqui no meu plano de trading horário que eu vou operar. Então, vai ser das 9h da manhã. E hoje, especificamente, eu vou poder operar até às 11h30. Não pretendo chegar até às 11h30, mas se necessário for, vou até às 11h30, tá? Alvo: nas situações de engolfo pequeno, 150 pontos.
Deixa eu colocar aqui um azinho. As situações de engolfo grande, 200 pontos. A operação 3, que é a operação de teste, não dá para definir agora, porque eu não sei como é que o arame farpado vai acontecer, mas da linha inferior até a linha superior e vice-versa. Então, eu tenho essas 3 operações aí para fazer como alvo. O stop. O stop da situação A vai ser de 130 pontos. O stop da situação B vai ser de 150 pontos. E o stop da situação C vai ser de 130 pontos. Aliás, vou colocar até menos. Vou colocar 100 pontos. Tá bom? Uma vez isso está definido, então eu já tenho pensado como eu vou proceder durante o mercado. Lembrando, isso é um plano, certo? É a orientação principal. Coisas podem acontecer fora desse plano e eu posso ter a liberdade de rever isso. Eu posso poder ajustar o meu plano ao longo das situações. O que eu não posso mudar de jeito nenhum é a estratégia, que é a melhor de 3, e as áreas que eu não posso operar e os horários que eu não posso operar. Isso aqui é fixo, é rígido, tá? Então eu vou fazer a leitura do que eu mesmo escrevi para que eu já possa ir mentalizando o que eu estou fazendo. Volatilidade média de 639, 10R. Vou fazer apenas melhor D3. Operacional de correção. E se pintar tendência? Eu vou avaliar se pintar tendência, mas a princípio não é a ideia que eu quero operar. Não vou operar dentro da Trap Zone, da região de VWAP e média de 20, lá dos 5 minutos. Aberturas de mercado entre 9 e 9h15, 9h50 e 10h10 e 10h25 às 10h40 e vou ficar atento a notícias 9h30. O horário que eu vou operar das 9 até as 11h15 no máximo. Alvo. Quando eu tiver uma situação de engolfo pequeno, eu vou operar com alvo de 150 pontos. Quando eu tiver com situação de engolfo grande, vou operar com alvo de 200 pontos. Na operação 3, que a gente vai ver lá embaixo, vai depender do tamanho do range da minha marcação do arame farpado a partir das 9h15 da manhã. E aí o alvo vai ser a linha oposta dessa marcação. Então, se o preço estiver na linha de baixo, o meu alvo vai ser a linha de cima e vice-versa. O stop da situação A, com alvo de 150, vai ser de 130 pontos. Da situação B, de 200 pontos, o stop vai ser de 150. E na situação C, por ser teste, eu vou arriscar o mínimo possível do meu capital
que vai ser de 100 pontos apenas, tá bom? Quando é que eu vou operar? Na região de correção, que a gente vai ver aí a marcação, quando o volume estiver abaixo ou próximo à média, sem fluxo contrário, com sinal de entrada e de preferência com engolfo grande. Atenção para o limite de volatilidade ajustado, que eu vou explicar para vocês como é que eu marco. 2. Fora da região de correção, ou seja, as regiões de compras ou de vendas. Vou operar obrigatoriamente protegido pelo Price Guide, com colete à prova de balas, a depender da forma como o preço chegar nessa região. O volume deve estar abaixo ou próximo à média, sem fluxo contrário, com engolfo grande e divergência de FR. Cuidado especial com a velocidade da formação dos boxes. Marcação do arame farpado às 9h15. Funciona como suporte ou resistência quando o preço estiver fora da região. Quando o preço estiver dentro da faixa demarcada, dar entrada com alvo até a linha oposta. Ao ler aqui, eu já me lembrei do meu dia de ontem. Eu levei um stop besta. Então, eu vou colocar aqui. Se houver oportunidade de fazer marcação de canal de alta ou de baixa, atenção para não operar no meio do canal. Tomei um stop besta ontem por conta disso, tá? Compras na linha inferior e vendas na linha superior, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que precisa tomar muita atenção, respeitar a coloração do Mac Dentista esperando o enfraquecimento do movimento de força para dar entrada. Ontem eu cometi esses dois erros, tá? E aí o resultado vai ser o que vai acontecer. Muito bem? Plano de trading realizado. E agora são 8h30 da manhã e nós vamos fazer agora um exercício de preparação emocional para o nosso dia de hoje, tá? Para a nossa operação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou pedir para que vocês façam é que vocês alinhem a postura do corpo. O nosso corpo, ele é um corpo que foi projetado de forma simétrica. Nós temos pequenas